Olá, galera do curso técnico de agroindústria. A nossa aula de hoje é sobre fabricação de manteiga. Esse material será dividido em duas partes. Sou a professora Mazé e a gente vai dar a disciplina hoje de tecnologia de óleos e gorduras. O nosso assunto, o nosso tema principal será manteiga, como se fabrica. Só que antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre definições, sobre as suas características, quais os ingredientes presentes na manteiga. Duas definições importantes que a gente precisa conhecer é o que é manteiga e o que é nata ou creme de nata. A legislação diz, ela é bem específica e fala que manteiga é um produto gorduroso obtido pela bateção e malaxagem. São essas duas etapas que diferenciam o processamento da manteiga propriamente dito para o processo da margarina. Então, é um produto gorduroso com ou sem modificações biológicas, porque essa modificação biológica passa por um processo de maturação do creme pasteurizado, derivado exclusivamente do leite da vaca, por processos tecnológicos adequados. A matéria gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea, ou seja, de origem animal. É necessário que seja de gordura láctea. Tudo bem? Outra definição importante que a gente precisa saber é o que significa nata, tá certo? Nata é um produto lácteo rico em gordura retirado do leite por procedimento tecnológico. Esse procedimento ele pode ser um procedimento mais artesanal, como pode ser um procedimento mais industrializado, que apresenta-se em forma de emulsão de gordura em água. Então, há uma presença excessiva de gordura, certo? Existem três tipos de nata ou creme de nata, né? É o creme dupla nata, que contém no mínimo 50% de gordura. A nata, que pode ter de 30 a 50% de um percentual de gordura. E a nata fina ou leve, que contém entre 12 e 30% de gordura. Tudo bem? Então vamos lá. A manteiga tem que ter aproximadamente para sua fabricação 80% dessa gordura. Essa gordura é adquirida da nata, tá certo? Então passa por um processo, retira essa nata do leite e aí acrescenta-se também água. Dois processos são importantes. O processo de bateção para adquirir é um processo de bater, de mexer, de agitar, vai bater realmente um maquinário onde você bota essa manteiga dentro, esse creme de nata misturado com a água e vai passar por um processo de bateção, fica rodando, girando para agitar e bater realmente. E um processo de malaxagem, que é para amassar, né? Lembrando que na bateção você vai criar lá o leitelho e vai criar os grãos de manteigas. E na malaxagem você vai acrescentar água fria para lavar essa manteiga, né, que foi fabricada na bateção. E para tirar também algum resquício de lentelho que ainda tenha, tá certo? Então a malaxagem é um processo utilizado na manteiga para que seja apresentada uma textura uniforme e cremosa em substituição a um aspecto gorduroso granulado inicial, tá certo? É quebrar os grânulos de gordura para dar realmente uma consistência cremosa, uma consistência pastosa. Os ingredientes presentes na manteiga. Normalmente a manteiga obrigatoriamente, né, tem que ter creme pasteurizado, obtido a partir do leite da vaca. Lembra? Quando aquela historinha que a gente sabe que qualquer produto derivado do leite que não tiver nenhuma especificidade depois da palavra leite é originado da vaca. Se for de outra fêmea, precisa definir na rotulagem. Dando exemplo, né? Se for um queijo originário de uma búfala, então tem que botar queijo de búfala. Se for de cabra, tem que botar, né? Requeijão de cabra. Então dessa mesma forma com a manteiga. Pode-se fazer manteiga de outra fêmea além da vaca? Sim, precisa só especificar na rotulagem. Tudo bem?
Ingredientes que também são necessários na produção da manteiga. Cloreto de sódio, nosso famoso sal, pode até no máximo 2 gramas por cada 100 gramas de manteiga, ok? É a nossa famosa manteiga salgada. E nós também temos as FLS, que são os fermentos lácteos selecionados. Quando você coloca esses fermentos é porque essa manteiga passou por um processo de maturação. É possível nesse processo de manteiga ocorrer essa etapa de maturação. Outros ingredientes importantes são os corantes. Podem ser corantes artificiais, podem ser corantes naturais. Normalmente são corantes de origem vegetal, né? Permite-se os naturais, os sintéticos, que são idênticos aos naturais, em quantidade suficiente para obter o efeito desejado, normalmente para o efeito de cor e sabor. Quais são esses? O mais comum de todos, o urucum, originário da bicha orelana, tá certo? Nós também temos beta-caroteno, que a gente sabe que está presente aí na cenoura, na beterraba, na manga, ok? E a gente também tem a curcuma, que é o mais conhecido, o açafrão da Índia, né? Aquela cor mais alaranjada, tudo bem? Então esses ingredientes são permitidos na obtenção da manteiga. Sobre as suas características sensoriais, ela precisa ter alguns aspectos, né? Os seus atributos sensoriais, né? Quais são? Ela precisa ter uma consistência sólida, né? E uma consistência pastosa a temperatura de 20 graus, uma textura lisa e uniforme, né? A sua cor também pode ser branca, amarelada, sem manchas ou pontos de outra coloração. Por isso o processo de batenção, o processo de malaxagem, porque colocando esse corante, né, se for urucum, ele pode realmente, se ele não tiver bem homogeneizado nessa mistura, ele pode deixar esses pontos de coloração, esses pontinhos, né? O sabor também tem que ser um sabor característico, um sabor suave, tá certo? Um aroma delicado, sem odor e sem sabores estranhos, sem aquele cheiro de rancificação. Características importantes da manteiga. Quando ela estiver a 20 graus, ela tem que se apresentar sólida, tá certo? Quando ela estiver a temperatura ambiente, normalmente ela tem que se apresentar num aspecto de pomada, um aspecto cremoso. E ela tem que ter um derretimento, uma consistência líquida toda vez que está acima de 62 ou de 32 graus. Então, passou dessa temperatura, ela tem que apresentar uma característica líquida. Então, esses são os aspectos da manteiga, os aspectos sensoriais. Dentre suas características físico-químicas e os parâmetros mínimos de qualidade, nós temos a matéria gorda, né? Nós temos limite para tudo isso. Para a matéria gorda, para a umidade, que é a quantidade de água acrescentada, extratos secos desengordurados, lembra quais são? São todos aqueles extratos secos, né? Afinal de contas, não vai ter a água, que a água já está presente pela umidade, e que não vai ter gordura, porque a gordura já vai estar presente devido à característica de ser manteiga. Então lembra, quais são esses extratos? Proteína, carboidrato, vitaminas, sais minerais, né? As cinzas presentes. Esses são os extratos secos desengordurados. Nós também temos que ter um índice de acidez, normalmente em grau Dornick, né? E a gente tem também o índice de peroxidase, para saber o nível de oxidação dessa manteiga. Isso tem que ser características físico-químicas da manteiga, tudo bem? Outras características da manteiga são a sua classificação segundo as suas características se dá por 3 aspectos: a gordura, a acidez e o sal, bem como o corante que foi colocado, tá certo? Então veja bem, na sua rotulagem, quando você for ao supermercado, você observe quando você pegar uma embalagem de manteiga que você vai ver na maioria das vezes escrito manteiga de primeira qualidade. Então, quando tiver manteiga de primeira qualidade, então tem algumas especificidades, algumas características. É a quantidade de gordura, é a quantidade de acidez, o sal presente,
tá certo? Se você observar a nossa tabelinha, manteigas extras não é permitido a presença de corantes, tá certo? Então, ou seja, a ausência de corantes é primordial para a produção de uma manteiga extra. Então, aí na tabela a gente observa também que se, por exemplo, você é uma pessoa que tenha problemas com gordura e com sal, você é uma pessoa que não pode fazer uso de manteiga comum, porque ela tem uma quantidade excessiva de sal, né? Inclusive também tem uma quantidade boa de gordura. Nesse slide a gente tem o processamento da manteiga, né? Então, se nós observarmos, são diversas etapas. A gente começa esse processamento a partir do leite adquirido para a gente fazer o creme de leite, tá certo? Então, para adquirir esse creme de leite, passa por um processo de desnate. Depois vai para uma padronização da matéria gorda, que pode ser de 34% a 38% de matéria gorda, tá certo? Você vai corrigir a sua acidez. Normalmente essa acidez tem que ser 13 graus Dornick. Lembrando que esse grau Dornick está se referindo ao ácido lático. A cada uma unidade de ácido de grau Dornick, nós temos 0,1 de ácido graxo presente, 0,1 grama de ácido graxo presente nesse produto. Tá? Então ocorre essa correção da acidez, depois passa por um processo de pasteurização, lembrando que antes do desnate também pode ter esse processo de pasteurização, tá certo? Para a gente eliminar aí micro-organismo, passa por um arrefecimento, desculpa, né? Passa por esse processo e em seguida, se houver necessidade, vai por um processo de maturação, onde são colocados os fermentos lácteos para poder ocorrer a maturação. E aí há um novo resfriamento para poder ocorrer o processo de bateção, né? Essa bateção, como nós já dissemos, é uma agitação constante para que tenha uma certa homogeneidade nessa manteiga, e em seguida vai para um processo de lavagem, né? Que é a famosa malaxagem, onde vai haver aí todo aquele processo onde se coloca água gelada para poder retirar o excesso de água presente e tirar também a quantidade de leiteiro que ainda tenha dentro dessa manteiga, tá certo? E aí, caso haja necessidade, vai por um processo de salga e para envasar. Aqui no slide a gente tem todo esse processo para ver os maquinários, tá certo? Se vocês observarem aí no número 2 e no número 4, são dois processos de pasteurização. No número 2, quando esse leite vai para o processo de desnate, onde é o número 3, ele passa antes por um processo de pasteurização. E depois do desnate, o creme de nata vai adiante e o leite desnatado ele volta por para passar por um novo processo de pasteurização, tá certo? Então aí ocorre depois o processo de maturação, caso haja necessidade, e os dois processos mais característicos da manteiga, que é o número 9, que é o processo de bateção, e depois o processo de malaxagem. Para vocês entenderem esse slide, né, esse passo a passo, esse fluxograma da manteiga, é só dar uma olhadinha nessas etapas, tá certo? As etapas gerais do processo da manteiga contínua, porque é possível, se nós olharmos aqui atrás, se olharmos o número 13, ele se apresenta em duas etapas. É porque pode ser um processo contínuo, como também pode ser um processo em batelada, né? O processo em batelada é quando eu faço uma produção, dou uma parada e recarrego essa produção. Quando o processo é contínuo, já diz, os maquinários estão numa cadeia produtiva e aí não tem problema. Outro dado interessante nesse slide é que você pode acompanhar através das cores, né? Quando há a transformação do leite em desnate, quando há em leite desnatado, quando há a transformação desse leite desnatado em creme, né, creme ou nata, e quando há a transformação dessa nata em manteiga. É só dar uma olhada bem meticulosa
nesse slide e compará-lo a esse outro, né, que você vai ver todas essas etapas. Desde a etapa de recepção do leite, tá certo? Passando por um pré-aquecimento, uma pasteurização, depois o desnate propriamente dito, para separar o leite desnatado e a nata, tá? Depois passa por um novo processo de pasteurização e vai para um processo de arrefecimento, não é isso? Então, alguns processos aí é obrigatório, outros nem tanto. Lembrando que dois processos que são essenciais, primordiais no processo de manteiga: a bateção e a malaxagem, tá certo? Então, depois disso, é feito todo da malaxagem, vai para um processo de invase, normalmente pode ser tanto em embalagens de metal como embalagem de plástico, tudo bem? Aqui nós temos os equipamentos que são mais utilizados no processo de manteiga, né? Nós vimos lá que para o processamento é necessário pelo menos 2 passagens por pasteurização, bem como, né, a gente tem também o maquinário de desnate, que é um maquinário bem específico, tá certo? Nós falamos isso, normalmente é um processo de centrifugação, falamos em aulas passadas como se dá esse processo de centrifugação, e aí a gente tem também o processo de bateção e malaxagem. Então esses são os equipamentos. A partir daí a gente para a aula um pouco por aqui, né? Porque nós iremos agora falar sobre realmente como se dá passo a passo desse processamento, dessa cadeia produtiva. Mas por enquanto é só. Aqui nós terminamos mais uma aula. Obrigadíssima e boa aula a todos vocês.